Oi, oi, pessoal. Olha eu de volta. Depois de muito tempo, demorei muito para retornar por causa de alguns probleminhas na faculdade e também porque eu estava fazendo algumas mudanças no canal, como vinheta, criando um novo nome para o canal, dentre outras coisas. Agora o canal não se chama mais o World of Anime, e sim Instante Geek. Então vamos para a análise de alguns mangás que eu li, e sim, foram muito poucos comparados ao que eu realmente deveria ter lido. Então vamos lá. De RG Veda, ok? Que foi o primeiro mangá da Clamp. Eu achei um mangá muito bonito. Abrindo ele todinho, formando um desenho só, paginação dupla na capa. Não é normalmente como os mangás de hoje em dia, que nós temos às vezes desenhos diferentes e às vezes a contracapa sendo ampliação da capa, ou vice-versa. Então vamos só fazer uma análise de como ele é por dentro. Temos a primeira página colorida, informações técnicas. Aqui os funcionários da Clamp naquela época. E aqui o editorial, uma palavrinha sobre a Clamp, sobre a JBC, que fala mais ou menos sobre o fato da RGV ter sido, esse mangá ter sido lançado em 1989, que foi o primeiro trabalho da Clamp. Muito bacana. Aqui temos paginação dupla. Muito bonito esse desenho. Tipo, eu sempre sou apaixonada. Sempre fui apaixonada pelos desenhos da Clamp. Aqui temos mais uma página colorida. E a partir daqui a gente já começa a história do mangá. Ele foi lançado em 1989, mas aqui no Brasil foi em 2002. O mangá fala sobre... traz as histórias de conflitos entre deuses da mitologia hindu e do budismo. Coisas que eu realmente não era familiarizada, porque eu estudo mais sobre deuses gregos, nórdicos, egípcios. Então, eu não estava muito familiarizada. Logo aqui no início do mangá, ele traz vamos dizer assim, a introdução, dizendo que o mundo estava em paz, sabe? Eram tudo flores e maravilhas, até que o governante foi decapitado e um novo homem subiu ao poder, um novo deus. E com ele, trevas e caos vieram sobre a terra. A partir daí, a história começa a desenrolar-se em torno dos clãs sobreviventes, em torno da profecia que pode mudar tudo, tanto pro mal quanto pro bem. Então, o mangá é mais ou menos isso, é sobre isso. Deixa eu mostrar como é o final do mangá. O final do primeiro volume, ele traz extras, ele não traz. Aqui nós temos... não tem como mostrar spoiler, porque o primeiro volume é a introdução mesmo. Não tem nada de... oh, sabe? Mas é bem bacana. Ele traz um extra aqui. Essa parte é tipo um spin-off com comédia. Aqui é a parte de apresentação dos funcionários da Clamp naquela época, falando sobre cada um deles, o que eles fazem, sobre o mangá. Prontinho. Então é isso aí, meus caros. Aqui fica minha indicação. Vou ser bem sincera, não se tornou um dos meus tops mangás, tá? Eu não sei se vou dar continuidade, mas por trazer histórias de deuses que eu não conheço, que eu não estou familiarizada, talvez eu dê continuidade para poder estudar um pouco mais sobre isso. Então fica aí minha indicação para quem gosta, para quem curte. RG Veda, da Clamp. Agora vamos falar sobre um mangá que eu ainda não tinha falado em nenhum vídeo aqui, mas que, para quem for ver, eu indico que já tenha lido pelo menos os já lançados, tá? Porque eu vou falar sobre o 16 e sobre o 17. No volume 16, vamos dar uma bridinha aqui em Betum. Capa, contracapa. Página colorida, como de costume. Informações técnicas. Informação dos jogadores restantes. Um breve histórico do que está acontecendo até agora. O índice. E aqui começa a história. Então, deixa eu ir aqui pro finalzinho.
Atrás dos mangás ele já traz quem morreu, quem não morreu, quem tá vivo, quem não tá vivo, os jogadores que faltam aparecer. Quem já leu o mangá tá acostumado. Aqui traz a propaganda de feridas, inclusive um mangá que eu já fiz resenha aqui. Paginação colorida. Prontinho. Qual é o enredo que traz o volume 16? É declarado que só mais 3 jogadores podem sair da ilha. E com isso vocês podem imaginar que grupos que tinham 5 pessoas, que eram compostos por 5 pessoas, desmoronaram, começaram a entrar em conflito. Ninguém confia mais em ninguém. Então aqui o bagulho fica tenso. Eu não vou mostrar mais nada, tá? Eu mostrei mais do que deveria, inclusive. Volume 17 de Betum. Capa. Contra a capa. Gente, eu tenho que admitir que quando eu vi essa capa eu fiquei bem louca. Tá? Eu, tipo, imaginei várias coisas. Capa é... Aqui ao abrir o mangá já temos primeira parte colorida, como de costume. Informações técnicas. Informações dos jogadores. A história até aqui. É que o índice aqui já começa o volume 17. Bem, no volume 17, qual é o tema principal de Betum? É o fato de Ryota ter surtado após matar um aliado. Ele literalmente sai do real e vai pro jogo, sabe? Então é nesse momento em que tudo fica muito intenso, porque ele deixa de pensar, eu posso matar, eu não posso matar, eu devo matar, não devo matar, e começa a imaginar que tudo aquilo é um jogo. Então ele não tá mais com a consciência de que, eu vou matar alguém. Ele agora quer jogar. Então vai ser intenso. Tem um momento em que a história dá uma pausa para contar um pouco sobre Oda, a parte em que eu falei sobre Oda, e vai falar, tipo, olha a quantidade de páginas falando só sobre ele. Bem, muitos não gostaram, muitos disseram que foi um desacelerador de tempo para o clímax descer um pouquinho do mangá, mas eu gostei bastante. E sim, Betum é minha indicação, tá? Pra vocês, sempre foi, sempre vai ser, porque é um dos melhores mangás. Fica aqui, vamos pros próximos. Yu Yu Hakusho. O 11, não. Vamos começar pelo 9, 10, não. Aqui, essas foram minhas leituras. Eu botei o 9 porque às vezes eu dou uma leitura no último que eu li pra poder lembrar algumas cenas. Alguns detalhes. Então vamos lá, falar sobre o volume 10 de Yu Yu Hakusho. Capa, contra capa, como sempre, praticamente idênticas. Eu achei linda e, tipo, bem... O que tá sendo as últimas capas de Yu Yu Hakusho é os 4, sabe? Tipo, volume 9, volume 10, volume 11, isso muda um pouquinho. Então vamos lá, abrindo aqui, nada de página colorida. Como sempre, algo diferente nas primeiras páginas. Uma história até aqui. Temos aqui a apresentação dos personagens, um pouquinho de cada um. Aqui temos o índice e aqui já temos o início do mangá. Opa, quase mostro spoiler, hein? Aqui temos uma parte da pequena série de Yu Yu Hakusho, que é bem legal, pelo menos eu curto. O que falar sobre esse volume 10 de Yu Yu Hakusho? A gente, nesse volume, temos o foco em Kurama. Pra quem gosta do personagem, vai gostar muito desse mangá. E temos a morte de um personagem muito importante. Claro que eu não vou dizer qual é, mas... eu ainda tô, sabe, muito chateada com essa morte. Eu sabia que ela ia acontecer. Porque o anime, como você sabe, o anime é antigo, então eu já sabia que essa morte ia acontecer, mas... ainda assim eu fiquei muito triste com essa morte. Fica aí minha indicação. Yu Yu Hakusho volume 11. Capa. Contra capa. Aqui é a mesma coisa do volume anterior, nada de capa colorida. Um desenho diferente, que normalmente, às vezes é aleatório, sério. Tipo, às vezes não tem nada a ver com a história que tá sendo desenrolada no mangá. Aqui temos a história até aqui, a apresentação de personagens. Aqui o índice e aqui a história já começa. O que é que temos
nesse... Ah, peraí, deixa eu botar aqui no final, porque... Aqui temos um pouco sobre mim, digo, o autor, tá? Porque aqui o título é um pouco sobre mim. Acho que dá pra ver, né? Aqui temos a indicação de Zetman. E por sinal é um mangá que eu tô comprando, tô no volume 4. E aqui encerra. O que é que temos no volume 11? Temos a luta de Kurama, a luta de Riei e a luta de Kuwabara, que foi, tipo, muito inútil até o momento, certo? Nesse mangá a gente tem a luta de Kurama, que chega ao seu limite. Riei também chega ao seu limite durante a luta. Tipo, eu não vou dizer se vocês ganham, se vocês perdem, vocês vão ter que ler pra saber. E Kuwabara teve uma luta bem ridícula. Até o momento em que vai desenvolver uma parte importante no final do mangá. Então fica aí as minhas indicações, tá? Foram poucas. 5 mangás na verdade. R de Veda, Betun 16, 17 e o Hakusho 10 e 11. Tchau, tchau, galera. Quem gostou, dá um like. Quem não gostou, pode dar seu dislike, tudo bem. Comentem, critiquem de forma educada, por favor. Fica até a próxima e eu prometo que eu vou tentar trazer uma periodicidade maior aqui, tá? Tentar trazer de 15 em 15 dias, ou de 5 em 5, de 10 em 10. Eu vou ver ainda como fica melhor para trazer. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado. Até a próxima.